Olá, boa tarde, eu sou o Gutenberg Souza do site imprensa.net.com, rádio Imprensa Digital e podcast como esse. Estamos aqui com Pedro e nosso amigo Jailson Ferreira. Vamos falar um pouquinho sobre o app de transporte Busca Brasil. Está chegando em Porto Seguro aí com muitas novidades. Pedro, explica um pouquinho dessa trajetória até chegar em Porto Seguro e também os benefícios que a população vai ter aqui com o aplicativo Busca Brasil. Boa tarde a todos que acompanham o podcast, acompanham a rádio. Eu sou Pedro. Busca Brasil ele veio a partir da pandemia, onde eu tinha um outro negócio e aí com a pandemia eu tive que fechar esse negócio e fui trabalhar de aplicativo. E nessa de trabalhar de aplicativo, nós que somos empreendedores, que gostamos de inventar, né? A gente não consegue ficar muito tempo trabalhando para uma empresa. E aí foi quando eu falei, não, eu vou montar a minha própria empresa de aplicativo. Por saber da dificuldade que é ser motorista, por saber de como é carregar o passageiro com qualidade e também por essa fome de empreender. Aí foi a partir daí que surgiu o Busca Brasil. Eles embarcam em Porto Seguro. Hoje, já tem quantos afiliados? Hoje, nem Porto Seguro, já estamos com 80 carros e motos filiados. Certo? Mas o nosso objetivo é estar trazendo muito mais motorista, justamente porque a gente trabalha em cima da prestação de serviço para o motorista. O nosso cuidado é com o motorista, porque a gente cuidando do nosso motorista, a gente entende que o nosso cliente está sendo bem cuidado também. Nós temos aqui alguns aplicativos, os tradicionais, os mais famosos, que trouxe esse serviço para o Brasil, e uma grande reclamação é a questão do valor da taxa, né? A taxa que é cobrado. Qual a taxa de vocês? Hoje nós trabalhamos com a taxa de 15%. Porém, a nossa taxa ela não é variável. Né? Que é taxa variável? Hoje você pega uma corrida com um preço mínimo, a mais barata que tiver em aplicativos que são de nível nacional, ela cobra às vezes uma taxa de 10%, 8%, 5%. Mas quando vem uma corrida mais longa, que é a que o motorista vai ganhar mais, ela coloca uma taxa maior, de 30%, 40%, já vi chegar até 50%. Então a gente trabalha com uma taxa fixa que o motorista já sabe a partir da corrida quando ele vai ganhar. Além disso, também tem aí a questão de outras modalidades, né, no caso inserido dentro do aplicativo, que seria também buscar esse nicho que está disponível em Porto Seguro, que é a questão do transporte interbairros. O transporte aplicativo ele faz vários trabalhos. Ele leva, além de levar pessoas, ele leva mercadoria, ele vai no supermercado, leva feira, ele leva a pessoa para viajar. Então a gente entende isso e procura melhorar e facilitar o trabalho do motorista. Então a gente cria formas de chamado, que é o chamado compras, o chamado carro executivo. Às vezes uma pessoa que ela vem para um trabalho que ela quer andar num carro mais confortável, um carro maior. Também estamos criando o carro de 7 lugares, né? Porto Seguro ele trabalha muito com os carros Spin e carros com 7 lugares. E não é justo você ter um carro que carregue 5 pessoas com um preço e o carro que carregue 7 pessoas com o mesmo preço. Então a gente também está criando essa modalidade, além da modalidade de mototáxi, que são corridas mais rápidas, justamente para poder integrar todos os motoristas que trabalham em Porto Seguro hoje um aplicativo local onde ele tenha a representatividade da plataforma. Essa plataforma está chegando aí num momento crítico, né, em relação ao transporte público em Porto Seguro, por conta do cancelamento de uma lei municipal, já isso pode falar um pouco sobre isso, que cancelou o transporte complementar. A lei caiu por conta de força nacional, né, no caso uma lei federal. E hoje não se pode fazer mais. A Busca Brasil chega para ajudar a contemplar também esses trabalhadores que queiram trabalhar de forma legal e manter a sua renda? A proposta do aplicativo, uma ferramenta a mais para o trabalho que ele já exerce, né? Legalizado ou não, já exerce esse trabalho há muitos anos. Eu venho acompanhando desde 2013 a luta desse pessoal aí. E também esse conflito de taxista com o pessoal que pratica o transporte alternativo. Então o aplicativo ele chega para fornecer para eles uma oportunidade a mais de poder ganhar, de ampliar o seu recurso, o que ganha, né? Porque o pessoal que trabalha com aplicativo, com transporte alternativo, eles nunca tiveram a experiência de trabalhar com aplicativo. Então o Busca Brasil chega
para poder fornecer para ele uma opção a mais. Por exemplo, o carro está lá no ponto deles parado, né, esperando um cliente chegar. O aplicativo leva para eles até o cliente. Alguém precisa de fazer uma corrida, como o Pedro falou. Tá no supermercado fazendo uma compra, preciso de um carro. Chamou, o cara está ali perto, ele aceita e vai lá buscar o passageiro e levar até sua residência. Então, o objetivo do aplicativo é esse, uma ferramenta a mais para esses profissionais que já trabalham com transporte, né, para que eles possam incluir no portfólio deles de trabalho. Como jornalista, eu acompanho muito bem esse trabalho de aplicativo, de táxi, as confusões que sempre se geram aqui em Porto Seguro por conta de ser uma cidade turística e tem muita competitividade. Essa chamada da formatação que está sendo feita para auxiliar, integrar esse pessoal que está aí na ilegalidade, vai ser um valor fixo? Tipo, eu estou no Baianão, então eu vou para o centro. Eu vou ter um valor fixo quando eu chamar, que vai dar X, que eu vou dividir esse valor com outras pessoas que estão indo trabalhar? O nosso principal objetivo é escutar o motorista e entender a forma que ele trabalha. E hoje a gente está entendendo que o transporte alternativo está passando por dificuldades municipais que, infelizmente, alguns governos, outros governos passados não conseguiram resolver. E o que tem hoje em dia procura outras formas de resolução. O que a gente tem primeiro a ser feito? É entender como funciona. Hoje a gente já sentou com os líderes do transporte alternativo e já entendeu. Nosso objetivo é criar o chamado compartilhado. Então, o passageiro ele vai poder estar em qualquer lugar e ele vai chamar o transporte compartilhado. Se essa rota que o motorista fez do ponto A ao ponto B com o primeiro passageiro, o segundo passageiro chamou, estiver na mesma rota, ele vai estar podendo buscar esse passageiro e deixando nessa trajetória que ele já está indo fazer. Que é uma forma também de resolver a questão das lotações. O preço vai ser, podendo ser até mais barato que R$6, dependendo para onde ele vai, mas para o passageiro se ficando até mais confortável, ao invés de deixar em pontos de ônibus, que é costumeiro fazer, vai deixar na porta do lugar que ele vai ficar. Ele fica na casa dele ou no trabalho e o motorista ainda continua fazendo transporte compartilhado. O interessante dessa corrida compartilhada é que o motorista ele ganha mais e o passageiro paga menos. É interessante isso. Por exemplo, eu chamei o veículo e paguei, sei lá, R$20 na corrida. Eu vou pagar R$20 e o motorista vai ganhar os seus 20. Aí, no meio do caminho, tem o compartilhamento da corrida. Pedro, me corrija se eu estiver errado. A pessoa que vai pegar no meio do caminho, ele vai pagar um valor que vai baratear para o passageiro, mas o motorista vai ganhar um pouco a mais em cima disso. Por exemplo, tá eu e Pedro aqui no ponto. Eu chamei o veículo. Quando eu chamo do ponto A até o ponto B, lá vai estar o valor. Vai pegar o passageiro do ponto A e levar ao ponto B e vai pagar X. Independente de ser só eu ou de ser só eu e Pedro, o valor já está definido. A partir do momento que o cliente ele chama o carro pelo aplicativo, o valor já está definido, independente de quantas pessoas são. Tá? O que eu estou entendendo na sua pergunta é que o transporte alternativo ele já faz um trabalho de circulação. Nisso aí, o transporte alternativo ele não interfere nisso. Não, eu entendi. A pergunta é para que o usuário entenda isso.
Entenda que não é nem Quando o usuário que o motorista é usa muito um fácil, não é aplicativo isso? para chamar o carro, independente de ser uma, duas ou três pessoas, o valor é o mesmo. Diferente da corrida compartilhada, que a corrida pode surgir no meio do caminho. Em relação ao contato, né, a resposta da empresa para o motorista e para o usuário. Como vai ser aqui na Busca Brasil em Porto Seguro? Nós vamos ter a central de atendimento, como nós já temos. Então, hoje o nosso motorista, ele fez o cadastro lá, baixa o Busca Brasil, motorista, faz o cadastro. Ele vai receber o contato de nossa funcionária, nossa colaboradora lá, que já vai colocar ele direto no grupo dos motoristas. Se for carro, vai para o grupo de carro. Se for mototáxi, vai para o grupo de mototáxi. Nisso, ele já vai receber dentro do grupo vários contatos que são nossa central. Entendeu? Então, qualquer hora que ele precisar. Hoje a gente trabalha de 8 da manhã a 8 da noite e sábado até 1 hora da tarde. Só não temos atendimento aos domingos, mas de segunda a sábado a gente tem atendimento. E aí o usuário também tem um contato, né? Lá dentro do próprio aplicativo nosso, quando ele finaliza a corrida, abre uma caixinha para ele poder avaliar o motorista que foi levado, 5 estrelas. Se for 1 estrela, ele consegue até bloquear esse motorista. O motorista foi deselegante, alguma coisa, ela não gostou. Se der 1 estrelinha, já aparece a opção dele bloquear. Esse passageiro nunca mais vai receber o chamado desse motorista, né? E aí nessa caixinha ele já pode colocar observação. Dentro do aplicativo nós também temos a opção de perda, esqueci. Ele acabou a corrida, ele já consegue no próprio aplicativo chamar o mesmo motorista. O mesmo motorista já vai atender a corrida dele. E mesmo assim nós também temos um número de central de atendimento dos passageiros. Justamente mais voltado à perda de objetos, esquecer um celular, que acontece muito. E hoje muita gente esquece, né, e não sabe onde correr atrás. Aí fica perguntando um para outro: você conhece tal motorista? Você conhece tal motorista? Para ver se consegue recuperar o bem. E no Busca Brasil não vai precisar disso não, porque a gente está ali para poder atender tanto motorista quanto passageiro. O controle de segurança, tanto para o motorista, de quem vai entrar no carro dele, e também para o usuário. A lei federal, ela fala que todo carro de aplicativo, ou todo carro que exerce alguma função de transporte, ele tem que ter o seguro app. Hoje o Busca Brasil já trabalha com seguro app, né? Estamos implementando agora em Tamaraju, que é uma lei federal que fala que é obrigatório. Seguro app nada mais é que o nosso passageiro que roda dentro do carro ou numa moto tiver um acidente, o Busca Brasil vai custear um determinado valor, a questão hospitalar, a questão caiu de moto, quebrou um dente. Até isso o Busca Brasil hoje já chega junto, tanto com o passageiro quanto com o motorista, para a resolução, justamente para ter segurança, né? Hoje os carros também, quando estão trabalhando, são totalmente acompanhados 24 horas via GPS. Então, onde o motorista vai, a gente tem acesso. As corridas podem ser compartilhadas de um pai para uma filha. Então, você mandou sua filha lá no carro nosso, ela: o pai me acompanha, e você compartilha a corrida, o pai dela vai acompanhar em tempo real aquela corrida. E a questão de documentação dos motoristas, antecedentes criminais, documento do carro, habilitação. Então, tudo isso é checado. E comprovante de endereço. Qual o valor mínimo da corrida para o carro comum, né, que o motorista vai receber, e qual o valor mínimo do carro executivo para o motorista? Até 2 km ela é R$10,90. Para o executivo, R$12,90. E o mototáxi está de R$6,90. São os valores mínimos de até 2 km de percurso. Depois disso é contado em cima do km percorrido. Tem dinâmico? Tem dinâmico. Hoje já teve. A gente inaugurou no sábado, e hoje já teve a dinâmica devido à chuva. A gente entende que o carro da pessoa suja, a água empoça, você não vê um buraco. Então o cara está trabalhando, ele tem mais risco de danificar o bem dele, sujar mais o carro. E a pessoa está na chuva, ela quer ir para casa, que ninguém quer se molhar. Então a dinâmica da chuva existe, a dinâmica da madrugada, que é importante. A gente entende hoje que as pessoas que estão na rua na madrugada geralmente é festejando alguma coisa, e o cara está trabalhando, e não é olhado isso como um trabalho com uma boa remuneração na parte da madrugada. Então a gente preza muito por isso também. Os aplicativos que são de nível nacional, né, eles não têm esse conhecimento de como funciona o Porto Seguro. Então tem uma chamada para Arraial da Ajuda, né? Aí calcula como se fosse ali o caminho pela balsa, sem calcular o preço de balsa, o tempo que você vai pegar de fila, né? Sendo que tem o caminho alternativo, que é o caminho via BR-001, que muitas vezes eu que quero ir para o Arraial, depende do dia, eu não vou pela balsa, porque eu vou ficar 2, 3 horas na fila, então eu vou também por fora,
Não, mas por a gente entender essa logística, a gente consegue colocar, quando a corrida for para um determinado ponto de arraial, a gente coloca tempo de espera, a gente coloca um preço mais elevado, para se tornar uma corrida até atrativa para o motorista, porque não adianta o cliente chamar e não tiver motorista para atender. Então a gente consegue sim mudar entender que está indo de Porto Seguro a Arraial, a gente coloca dinâmica em cima dessa corrida. Pela balsa, como você chama, você ficar 2 horas na fila, não tem dinâmica que pague. Se ele me der a alternativa de eu ir pela balsa. Eu sei, né? Eu sou motorista, eu sei que a balsa está lá interditada por conta do movimento do final de semana, um feriado, um carnaval. E eu chego para o cliente, por aqui não dá para ir. Eu vou por fora que vai calcular o aplicativo. Ele pode fazer isso? Pode. Sem medo de perder o valor? Sem medo de perder o valor, porque quando a corrida ela é feita, aparece para o passageiro, corrida pré-calculada. Tá. Né? Porque tem muita gente que ela coloca, eu vou para o ponto A para o ponto B, chega no ponto B, nossa, eu preciso voltar ali, eu preciso ir para outro lugar, você me leva? Para não ter aquele desgaste do motorista, do passageiro, finalizar a corrida, pagar, entrar no carro, chamar de novo, aí o motorista ele pode continuar a viagem dele, que o próprio aplicativo calcula. Jailson, a gente sabe da dificuldade de transporte por seguro, e principalmente depois desse cancelamento aí dessa lei. Você acredita que a população vai se adaptar a essa nova dinâmica e também com a proposta do Busca Brasil em ajudar e informar principalmente a população como isso vai funcionar e que é uma boa opção para ela? Com certeza, o aplicativo ele chega para ser mais uma opção para o usuário, né? Como tantas outras que já existem no mercado. Com o diferencial, é um aplicativo local, por pessoas daqui da cidade. A gente vai dar mais atenção tanto para o usuário quanto para o motorista. Então, é mais uma opção, eu acho que é válido, é interessante, com algumas diferenças que esses aplicativos nacionais não têm e que a categoria de motorista precisa. Qual a proposta da Busca Brasil para atrair o motorista a instalar o aplicativo, dar prioridade a usar o aplicativo Busca Brasil e também os usuários, né? Tem alguma promoção, tem algum diferencial? Tem. Hoje, para o motorista, os 100 primeiros motoristas que baixaram o Busca Brasil, e assim, gente, lembrando, na hora de fazer o cadastro, tem o documento do carro na mão, tem a sua habilitação, comprovante de residência e antecedentes criminais, porque às vezes faz o cadastro acaba ficando em análise porque não mandou os documentos corretos. Mas vai estar concorrendo R$2.000 os primeiros 100 motoristas. E os primeiros 1.000 passageiros também vão estar concorrendo outros R$2.000. Tá? E a nossa ideia é fazer o sorteio para os passageiros semanal. Né? Já seria um sorteio de R$500 toda semana para quem é usuário. O que isso faz? Isso faz o nosso cliente querer vir, conhecer o nosso trabalho, saber da nossa seriedade. E eu tenho certeza que usar a primeira vez, ele não vai querer usar outro aplicativo mais. Ok, então vou deixar aqui a palavra com o Jair para dar suas considerações finais. Jair. Busca Brasil é mais um aplicativo que chega para Porto Seguro, mais um aplicativo que chega com algo a mais, tá? Para fornecer segurança, proporcionar segurança, conforto, comodidade. Né? Eu estou nesse projeto, eu sou aqui da cidade, muita gente me conhece, né? Sabe da atenção e da preocupação e da seriedade que eu costumo levar as coisas que eu costumo entrar. Então, enfim, qualquer dúvida pode me ligar, muita gente conhece, sabe o meu telefone, como muita gente tem me ligado. E uma observação que eu queria colocar, que muita gente está baixando o aplicativo, mas está deixando ele desligado no telefone. E às vezes pode surgir uma corrida perto do motorista e ele não está vendo, que ontem Pedro me mostrou, tinha 19 motoristas que tinham feito o cadastro, mas estava offline. Então não custa nada deixar o aplicativo aberto no telefone, às vezes chega uma chamada, recebe a notificação, já aproveita ali. É importante lembrar também que eu falei dos motoristas, mas o passageiro Busca Brasil, tanto na Apple quanto no Android, pesquisou lá, Busca Brasil, faz o cadastro, é um cadastro rápido. É um cadastro que ele pede a foto do passageiro, também para levar uma segurança para o motorista, né? Porque também é interessante que o motorista tenha a foto correta dele lá. E siga a gente no Instagram, que lá a gente solta promoções, a gente solta cupons de desconto, que é o Busca Brasil Porto. Baixa lá, baixa o aplicativo e segue a gente, acompanha a gente nas redes sociais, que é importante também.
Qual o próximo passo após finalizar aqui a implantação de Porto Seguro? Vocês vão estar acompanhando por um bom tempo aí. E importante é fazer a publicidade para que o cliente tenha essa confiabilidade que o aplicativo veio para ficar. Por favor, faça também suas considerações finais. Hoje o Busca Brasil está em 6 cidades. Porto Seguro ser na sexta. E pós Porto Seguro, a nossa intenção é Eunápolis, né? Que aí a gente vai estar tomando o Busca Brasil, ele vai estar no extremo sul da Bahia todo. A gente quer que hoje o morador de Porto Seguro, que saia de Porto Seguro e vá a Teixeira de Freitas, ele use o mesmo aplicativo, e é o mesmo aplicativo local com as pessoas daqui. E a partir disso daí, tudo é um processo, né? Então, Porto Seguro hoje é o nosso principal objetivo. Depois, Eunápolis, e assim a gente vai estudando os próximos passos.